A gente vai começar fazendo o Capitão Gancho. Eu fiz a mesma coisa no corpinho, ó. Uma perninha eu deixei esticada e a outra eu dobrei, tá? Mesma coisa que eu fiz no corpinho do Peter Pan. Só que essa eu deixei uma esticadinha. A cabeça, eu também já tenho um vídeo aqui ensinando como faz. A única coisa é que o Capitão Gancho, ele tem um nariz diferente. Então, eu vou fazer com vocês. Eu peguei aqui, ó, um pedacinho de massa, eu medi na régua, tem 6 milímetros. Vou fazer aqui uma coxinha assim. O nariz do Capitão Gancho é um pouco maior do que os outros. Tá, ele quase fica aqui no limite do olhinho, tá? Mais ou menos, deixa só um pedacinho do olhinho, quer ver, ó. O olhinho tá aqui, aí você vai deixar ele um tanto assim, ó, pra baixo. E vamos emendar. Tô emendando aqui com algodão e água, porque eu acho que fica mais fácil, mas se você quiser pode emendar com um pincel de borracha. Eu vou emendar primeiro, depois eu vou modelar. Não deixa o nariz dele muito assim alto, que não é, tá? É mais achatadinho assim. Aqui eu vou apertar assim, ó, os dois lados e vou deixar essa pontinha aqui, ó, pra baixo. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Pra ficar essa pontinha de cima aqui, ó, do nariz. Só venho com o meu dedo e aperto de um lado e do outro. Depois de ter alisado aqui, deixado bem certinho, a gente vem e coloca e faz assim, ó, uma marcaçãozinha de cada lado, para ele ficar o nariz meio pontudo. E aqui embaixo, ele tem que ficar assim, arredondadinho, ó. Agora eu vou deixar ele secar. Ele não vai precisar, eu não vou precisar colocar a orelha, porque o cabelo dele vai cobrir. Vou começar a fazer a calça. Aqui eu tingi uma massinha de vermelho e coloquei um pouquinho de preto. Aí ficou nesse tom. A calça dele é mais ou menos nessa altura aqui. Depois ainda vai a meia e o sapato. Sempre deixa a massinha bem fininha na hora de fazer a roupa. Agora a gente vai fazer a emenda da calça. Aqui na parte de cima eu vou puxar para ficar mais fininho. Na hora que eu for colocar a blusa, ele não ficar nenhum degrauzinho aqui me atrapalhando. E aqui na parte de baixo, você também pode puxar assim um pouquinho para baixo. Porque a gente vai colocar meia e eu vou fazer um acabamentinho aqui. Então não vai aparecer. Deixa bem fininho aqui essa parte também. Vou colocar agora a meia dele. Puxar um pouquinho o pé. Peguei aqui um pedacinho de massa bem fininho
E vou fazer o acabamento aqui da calça, ó, em cima da meia. Dá uma apertadinha para ela grudar um pouco. Para fazer o sapato, eu vou usar 1 grama de massa, vou colocar aqui em cima, ó, igual eu faço, né, todas as vezes, e vou modelando o sapatinho. Puxo um pouquinho para trás, para fazer a volta aqui, e vou modelando. Esse sapato, ele é meio bicudo, então você modela um bico, ó. Aqui na parte de trás pode puxar um pouco. Vou colocar aqui na minha mesa e vou apertar. Vou fazer uma divisão aqui, onde vai ser colocado o salto. Vou tirar aqui um pouquinho de massinha, só para não ficar muito alto na hora que eu for colocar o saltinho. Passei um pouco de água aqui no saltinho, vou colocar um pedacinho de massa. Aqui eu medi mais ou menos meio centímetro, medi na régua, porque não tem como pesar, é muito pequeno. E aí você emenda aqui na parte de trás do sapato para formar o salto. Eu tô emendando com algodão e água. Depois que você emendar, você vem e ajeita aqui o saltinho. E faz um quadradinho, ó. Vou achatar um pouco. Tá? Deixa ele com meio centímetro. E a gente vai colocar aqui em cima. E aí você emenda aqui com a parte de cima. Vou colocar 2 pedacinhos aqui de massinha amarela na frente aqui. Eu fiz aqui o bracinho, uma mão vai ficar fechada, vou até fechar ela aqui, porque ela vai estar segurando a espada. Aí deixa ela secando nessa posição assim, de mãozinha fechada. E a outra eu modelei sem a mão, porque ele vai estar com o gancho nessa mão. Deixa secar pra gente poder vestir. Para fazer a blusa dele, eu peguei um pedacinho de massa vermelha. Vou fazer primeiro a parte de cima, depois eu faço a parte de baixo. Vou fazer agora a parte de baixo da blusa dele. Peguei um pedacinho de massa. Aqui tem mais ou menos 1,5 centímetro. Ele vai ficar aqui na altura do joelho. Aí você mede. Aí a gente vai colocar aqui bem aqui no meio, ó, da perna. Vou puxando. Não deixa muito apertado, não, deixa mais larguinho aqui, ó. Deixa aqui assim, na altura do joelho, os dois, as duas partes. E essa parte de cima aqui a gente vai emendar com a blusa, para ficar uma coisa só.
Eu vou colocar um acabamento que ele tem aqui na roupa, um pedacinho de massinha amarela. Eu vou fazer a manga da blusa. Cortei aqui um pedacinho de massinha vermelha bem fina e vou encapar para fazer a manga. Cortei aqui mais um pedacinho de massinha vermelha e vou colocar aqui no punho da blusa, que é um detalhe que ele tem. Faz a mesma coisa no outro bracinho. Eu abri aqui um pedacinho bem fininho de massinha branca, não dá nem meio centímetro de largura. Vou fazer uns babadinhos para colocar na manga. E agora eu só vou colar o bracinho dele aqui na roupa. Deixar meio aberto assim, que ele vai estar segurando a espada. E essa parte aqui que ficou assim, ó, eu vou colocar massinha pra fazer o acabamento. Vou colocar aqui, ó, a massinha e vou emendar. Eu abri um pedacinho de massa bem fininho. E a gente vai colocar aqui na roupa dele. Eu vou passar só um pouquinho de cola. Aí a gente pega aqui um pedacinho de massinha. Aqui tem mais ou menos 0,5 gramas. É um pedacinho bem pequeno. Faz um rolinho. E achata. E a gente vai deixar secar, porque esse aqui é onde ele coloca a espada. Então, ela vai ficar aqui atrás, ó, colada aqui atrás, assim. Mas eu vou deixar ela secar, porque senão ela entorta se eu colocar agora aqui. E para fazer o detalhe que ele tem aqui no pescoço, a gente vai colocar. Eu peguei aqui um pedacinho de massinha branca bem fininha e vou dobrar aqui, ó. Vou apertar um pouquinho para não ficar muito grosso. Peguei aqui, ó, um rolinho, vou achatar e vou modelar assim uma pontinha para fazer a espada. Deixa mais ou menos uns 2 centímetros o tamanho. E deixa secar para depois a gente pintar. E 2 bolinhas aqui, ó, de meio centímetro cada. Vou fazer a parte da espada que vai ficar na mão dele, ó. Vou achatar e com o boleador eu vou fazer assim, ó. Vou apertar para ficar assim redondinho. Ele vai ficar aqui em cima assim, ó, da mão, a parte de cima da espada. E com essa outra bolinha você faz o cabo, que vai ser colado aqui embaixo.
Eu vou deixar secar, porque eu vou pintar de dourado. Depois que tiver bem sequinho, aí eu venho e colo aqui em cima a espada dele. Para fazer o ganchinho que ele tem na mão, eu peguei aqui um arame, ó, bem fininho. Eu vou abrir um pedacinho de massa e vou encapar. E vou deixar esse pedacinho de arame secando já com a massinha, ó. Depois que tiver bem sequinho, aí eu vou virar e vou fazer o ganchinho. Eu risquei aqui, ó, a sobrancelha e o bigode, igual a referência, e vou pintar. Para fazer o cabelo, aqui eu tô usando 45 gramas de massinha preta. Vou fazer um rolinho. Vou achatar um pouco e vou abrir, deixando uma parte mais grossa e a parte de cima mais fina. Eu vou abrir do tamanho da cabeça dele. Ajeite, ó, para que fique grossinho aqui. E aqui fique um pouquinho assim, mais ou menos um dedo para baixo aqui da cabeça, tá? Vou puxar essa parte aqui pra cima, a parte fina. Aqui na parte de trás, não se preocupe que a gente ainda vai colocar um pouquinho mais de massa. Passar um pouco de água e vou puxar aqui pra cima para cobrir essa parte de cima da cabeça. Como aqui vai o chapéu, então eu não quero que fique muito grosso. Para fazer a parte de trás do cabelo, que ele tem parecendo uns cachinhos assim no cabelo. Eu peguei aqui, ó, várias bolinhas de 1 grama, cada bolinha, e vou começar a colar. Aqui, ó, eu fiz uma coxinha, vou colar aqui. Eu vou colocando primeiro todos, depois eu emendo com água. Eu vou colocar 6 bolinhas aqui na parte de baixo, ó. Aperta. Ficou esquisito, né? Assim, ó. Mas a hora que a gente emendar tudo, aí vai ficar bom. Agora a gente vai emendar. Agora eu já emendei tudo aqui, ó. E agora eu vou com o meu dedo alisar.
Pra ficar tudo lisinho, tudo certinho. Ficou meio sujo aqui, mas não se preocupa não, que depois a gente limpa, tá? Ó, já terminei. Já emendei todas as bolinhas aqui. E aí ficou assim, ó, parecendo o cabelo dele uns cachinhos. E agora a gente vai fazer essa parte de baixo aqui, ó. Enquanto tá molhada, a gente vai modelar também, ó. Só ir apertando assim a estequinha de borracha para ele fazendo assim esse cacheado aqui do cabelo dele. Veja se ficou bem certinho aqui os dois lados. Se não ficou, você ajeita, tá? E agora a gente vai deixar essa água aqui toda secar. Fica bem sequinho, para depois a gente fazer o chapéu, tá bom? Eu vou fazer o chapéu dele. Aqui eu tenho 35 gramas de massa. Vou fazer um rolinho. Vou achatar um pouco e vou dar o formato do chapéu na hora que eu for passando o rolo, tá? Então, assim, você vai deixando um pouquinho maior. Você vai abrindo, mas não deixa fino, deixa ele bem grossinho assim, ó. E já vem dando o formato meio ovalado, ó. Ele tem que ficar com mais ou menos 10 centímetros aqui de comprimento. E aqui a gente vai medir, vai abrindo e vai medindo. Ele tem que sobrar um pouquinho aqui na frente e um pouco atrás. Então, eu vou abrir mais um pouquinho aqui. Ele não pode ficar muito fino, tá? Então, vai controlando para que ele fique mais ou menos com a mesma espessura do lado todo. Deixa arredondado aqui e aqui também. Tá, já ficou do tamanho que eu quero, ó. Aqui a gente vai dobrar assim. E desse lado também. Você vai colocando aqui, ó, e vai apertando ele um pouco, para ele ficar no formato aqui do chapéu, ó, da cabeça, tá vendo? Aperta para ele ir afundando e você vai puxando essa aba aqui um pouquinho para cima. Esse daqui vai ficar um pouquinho maior do que esse, porque esse daqui ainda vai sustentar a pena. Então, você deixa ele mais assim, curvadinho, ó. E esse daqui um pouco menos, tá? Eu vou apoiar com 2 espumas aqui do lado, para ele secar nessa posição. Vou colocar uma desse lado e uma desse lado. E vou deixar secando um pouco. Depois eu venho e faço a parte do meio. Para fazer essa parte de cima aqui do chapéu dele, eu peguei um pedacinho de isopor, porque eu não quero que fique muito pesado. Então, eu prefiro fazer essa partezinha de isopor e encapar para ficar um pouco mais leve, tá? Então, você vai fazer assim, vai cortar um pedacinho de isopor. Aqui tem 3,5 centímetros, aqui também, tá? 3,5 centímetros por 3,5 centímetros. Aí eu tirei um pouco, tá vendo, ó? Cortei um pouco assim, e aqui eu vou diminuir um pouquinho mais, porque ele tem que ficar um pouco mais baixo que esse. Aí ainda vai a massinha, né?
Vou deixar com 2 centímetros aqui. E agora eu vou lixar, porque tá quadrado, eu quero deixar um pouquinho mais arredondado. Então, eu vou lixar e depois eu encapo com a massinha da mesma cor do chapéu. Fazer a pena, eu tenho aqui 13 gramas de massa. Vou fazer um rolinho de mais ou menos 5 gramas, 5 centímetros. Vou apertar, vou deixar aqui a parte de baixo mais grossinha e a parte aqui do meio vou apertando para ela ficar mais aberta. Se você quiser passar o rolinho, pode passar. Eu vou apertando na mão mesmo, porque eu não quero que ela fique muito fina, ela tem que ficar assim mais grossinha. Aí eu vou medir aqui. Pra ver se ficou do tamanho, né? A gente entorta, ó. E aqui na ponta deixa assim, meio grossinha, ó. E vou fazer as marcações. E agora eu vou colar aqui. Peguei aquele araminho, ó, que eu tinha encapado e vou fazer um gancho. Vou pegar aqui uma estequinha e vou entortar ele assim, ó. Aqui na mãozinha eu vou colocar um pedacinho de massinha, vou colocar branca mesmo, porque depois eu vou pintar. Um pedacinho bem pequeno, aqui tem meio centímetro. E vou colar o ganchinho aqui, ó. Depois a gente vai pintar de prateado.
Fiz umas bolinhas, ó, bem pequenas. Vou colocar aqui na manga. Vou passar aqui um esmalte preto no olhinho dele para ficar brilhando. Deixa secar essa parte aqui bem apoiada, tá? Para ela não abrir. E ficou pronto, então, o nosso Capitão Gancho, ó. Muito obrigada por vocês assistirem a mais essa aula. Se você gostou, não esquece de dar um like para mim, tá bom? E eu te vejo na próxima aula.